Novidades em relação ao Pix. Com anúncio recente de ampliação da fiscalização sobre esse tipo de transação, muita gente começou a achar que ia pagar tributo em cima disso, que seria taxado. Resultado, de acordo com o governo federal, agora em janeiro, o número de movimentações via Pix caiu cerca de 15%, quando a gente compara com o mês antecedente, que é dezembro, tá? Além disso, alguns comerciantes começaram a cobrar. Vai pagar Pix? Uma taxinha aqui a mais, né? Diferenciando do pagamento dinheiro de espécie, tá? E aí, ontem, a Receita Federal anunciou a revogação dessa medida. Esse é um assunto que a gente traz para você já com o Ciro Guimarães. Ele está com um especialista, porque além da revogação, que foi anunciada pela Receita Federal, o governo federal anunciou a edição de uma medida provisória, tá? Ou seja, medida provisória tem força de lei, né? Que medida provisória é essa? Então, o que é que vai mudar para a gente? Já que o Pix é um assunto que faz parte da minha, da tua vida, do nosso dia a dia. Então, Ciro já está pronto? Vem cá com a gente. Ciro Guimarães, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que acompanham o Vem Pernambuco. Olha só, foi uma confusão esses últimos dias. Muita gente com dúvida se ia taxar o Pix, se não ia taxar o Pix. Como é que ia ser feito isso? Foi tanta da dúvida, foi tanto erro de comunicação nesse caso, que o governo decidiu revogar essa medida. Na verdade, o Pix não ia ser taxado, mas ia ser monitorado pela Receita Federal. Não existia essa taxa. Mas com tanta dúvida que aconteceu, o governo decidiu voltar atrás. Quem está aqui com a gente, o doutor José Heraldo, que é contador, para tirar essas dúvidas de quem está em casa. Doutor Heraldo, muito boa tarde. O que é que foi feito ontem pela Receita Federal e pelo governo federal depois de tanta confusão? Muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde aos seus telespectadores. O que aconteceu foi uma distorção na comunicação ao longo desses últimos 12, 13, 15 dias, porque a medida fiscal ela foi editada em setembro de 2024, entrando em vigor em 1º de janeiro. A rigor, do ponto de vista tributário, não houve nenhuma modificação, aumento, criação de carga tributária ou coisa parecida. O que aconteceu foi a ampliação das informações que são coletadas pela Receita Federal para efeito de cruzamento com informações tributárias, imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa física, entendeu? Isso já existia, inclusive, desde a antiga CPMF, criada no ano de 1997. Em 2008, foi criado um instrumento, um aplicativo na Receita Federal, denominado de DIMOF, que já prestava as movimentações financeiras de débito e crédito dos diversos contribuintes. Essa informação foi alterada em 2015, passou a se denominar de E-Financeira, e esta E-Financeira foi modificada por esta última instrução normativa da Receita Federal, que criou todo esse desencontro de comunicação. Mas aumento na carga tributária não houve absolutamente nenhum. Mas o governo ontem revogou toda essa medida que começou a valer dia 1º de janeiro. Revogou exatamente em função dos problemas todos de comunicação que foram causados, e hoje foi publicada a medida provisória 1288, anunciada pelo ministro da Fazenda no dia de ontem, em entrevista, e essa medida provisória ela trata basicamente de 3 aspectos: sigilo das informações, que a Receita Federal já vinha dizendo que o sigilo seria preservado, a não tributação, e ele tipifica o Pix especificamente, e o sobrepreço, a proibição da prática de sobrepreço. O que é que nós vimos no mercado? Muita gente já estava em pequenos negócios, barraqueiro de praia, padaria, loja de conveniência ou outros negócios semelhantes, já estavam cobrando um adicional de 5%, de 10% ou de 15% sobre essa operação do Pix, imaginando que essas operações estariam sendo tributadas. Elas não estariam sendo tributadas em absoluto. O que é que aconteceu? Com a ampliação do leque das informações, se nós olharmos lá para trás um pouco, quando a gente trabalhava com cheque essencialmente, o cheque deixou de existir. O cheque foi substituído pelo Pix. O Pix é uma operação muito mais rápida, é uma operação muito mais segura, na verdade, e a gente deixou de ter o cheque na folha de papel nas nossas transações comerciais. E com medo, as pessoas também começaram até a não aceitar mais Pix nem cartão. Você chegava nos estabelecimentos, só aceitamos dinheiro.
Exatamente. As pessoas com medo ficaram sem aceitar essa transação de pagamento, imaginando que passaria a ser tributado, inclusive no próprio Pix que fosse emitido, não é? Aquela transação que estivesse caindo na sua conta ou coisa parecida. E nada disso existia. Até porque a tributação sobre determinado tipo de operação ela tem que ser instituída por lei. Não é a Receita Federal, ao seu bel prazer, que cria uma tributação sobre a operação A, B ou C. Não, de forma nenhuma. Ora, a grande preocupação que a gente precisaria observar, e isso não foi dito pelo governo, é o seguinte: é o desencontro nas informações de movimentação financeira do contribuinte em relação às rendas que ele declara. Você imagine o limite de isenção no imposto de renda do ano passado em torno entre 28 e 30 mil reais. Algumas pessoas tinham movimentação da ordem de 500 mil reais, de 1 milhão de reais. Nós tivemos um caso concreto, e isso foi veiculado na imprensa, na cidade de Caruaru, aqui no Agreste, onde um MEI, microempreendedor individual, cujo limite de faturamento importa em 80 mil reais, esse titular do MEI movimentou em sua conta bancária uma cifra estimada em 6 milhões de reais. Essa operação não bate. Então, a Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal foi à procura desse contribuinte. Mesmo com essa revogação, o mais indicado para todo mundo, principalmente profissionais liberais, autônomos, comerciantes, ambulantes, seria uma certa formalização para a gente tentar evitar até essa fuga aí em relação ao que deve ser pago, o que não deve ser pago? O que é que nós imaginamos? Tomando como exemplo um barraqueiro de praia, por exemplo. Barraqueiro de praia, vamos imaginar que ele tem um faturamento mensal da ordem de 20 mil reais. Ele tendo esse faturamento, ele vai ter, no mínimo, um custo da sua operação em torno de 15 mil reais. O resultado que ficaria com ele seria 5 mil. No entanto, a Receita Federal estaria recebendo dele a informação de 20 mil reais. Ora, na hora de ele declarar um imposto de renda, e a primeira coisa que deveria acontecer é ele declarar um imposto de renda, ele precisa ter um aplicativo que existe há anos no ambiente da Receita Federal, um aplicativo denominado de livro caixa. O que é que acontece? Ele lança a receita dos 20 mil e ele lança a despesa dos 15 mil. E os 5 mil é que ele ofereceria à tributação. Esta é uma das melhores maneiras de se formalizar em pequenos negócios. Em se tratando de pequenos negócios, eu diria que as coisas permanecem como estão. Ora, a movimentação que hoje a Receita Federal poderia estar recebendo da minha conta bancária é a mesma que ela recebia antes. Só que antes ela recebia quando eu movimentava por cheque. Hoje eu não movimento por cheque, eu movimento por Pix. Então as coisas do ponto de vista tributário efetivamente não mudaram. A grande preocupação que eu entendo como necessária é cuidado com a falta de lastro. O que é a falta de lastro? Eu me referi há pouco. Eu não posso declarar uma renda de 20 ou de 30 ou de 50 mil reais e eu desembolsar, eu movimentar financeiramente a débito na minha conta valores de 500 mil, de 1 milhão de reais ou coisa parecida. Essa conta não vai bater efetivamente. Hoje, com essa revogação, mesmo assim a Receita Federal vai continuar cruzando os dados. Os cartões também são monitorados já há algum certo tempo. Essa monitoração vai continuar. Mesmo assim, a Receita vai continuar fazendo esse cruzamento de dados? Vai continuar no formato anterior. Pessoas físicas com um limite de 2 mil reais mês e pessoa jurídica com um limite de 5 mil reais. A mudança da instrução normativa editada em setembro do ano passado previa 5 mil reais, o aumento de 2 para 5 mil nas pessoas físicas e de 5 para 15 mil nas pessoas jurídicas. Vai continuar o mesmo monitoramento. O que é que a Receita fez, como eu me referi há pouco? Ela ampliou o leque de busca de informações, de coleta de informações junto às fontes de informações. Nós não tínhamos fintechs há 10 anos atrás, nós não tínhamos bancos digitais como nós temos hoje, né? Tínhamos apenas os bancos tradicionais. Ora, nos bancos tradicionais que deixaram inclusive de movimentar as contas via cheque, essas contas estão sendo movimentadas nos bancos digitais via fintech. Entendeu? Então, aí a Receita não vai receber essas informações na sua plenitude. Ora, com a edição da medida provisória 1288, o governo não se referiu a esse tema. Eu penso que o governo deva proceder a qualquer tipo de alteração logo mais. Certo. José Heraldo,
contabilista aqui, tirando essas dúvidas de muita gente, Juliana, o Pix não vai ser taxado, a medida foi revogada por conta dessa falta de informação. O que é que acontece? A Receita Federal continua monitorando e a dica é essa: se você tem um faturamento que pode ser aí taxado possivelmente, é melhor você declarar seu imposto de renda e quem sabe até abrir uma MEI ou também entrar no Simples Nacional como uma empresa. Juliana. Muito obrigada por essa prestação de serviço, por destrinchar esse assunto para a gente, que às vezes a economia é difícil a gente entender, né? Mas beleza, Ciro, foi muito claro e assertivo aí.